o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Malaquias capítulo 3, verso 13 diz: vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, reclama Yahvé. E ainda ousam indagar: o que temos falado contra ti? Tens comentado que é inútil servir a Deus, e murmuram: que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o Eterno dos Exércitos. Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesas. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahvé conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam Yahvé e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Pois, com toda certeza vem o dia em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira, e aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Todavia, para vós todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E vós havereis de sair saltando de alegria, como bezerros soltos no curral. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés naquele dia que preparei, garante o Eterno dos Exércitos. Poder sentar, irmãos. Irmãos, as gerações vêm conhecendo Deus e caindo, conhecendo Deus e caindo. Isso é um círculo vicioso, como se fosse o livro de Juízes. Assim é tipificada a história da humanidade. Um Israel que sobe e desce, sobe e desce. E depois Deus vai e conhece uma igreja, gentios, que é a mesma história. Sobe e desce. Até que chegou uma hora que não subiu mais. E aí entrou em cena a restauração, né? Para subir e não descer mais. Amém, irmão? Por isso nós temos um lema: nós que por ti daremos a vida. Ou seja, nós já determinamos, nós vamos até o fim. Vamos, porque entendemos que nada há, nenhum sentido mais tem na vida, senão morrer por Jesus Cristo. Morrer pela verdade, mas não uma verdade qualquer, mas a verdade espiritual do Evangelho de Jesus Cristo. Mas esse círculo vicioso de sobe e desce é uma coisa muito horrenda. E aqui, lá no livro de Malaquias, milhares de anos, vem falando que, no verso 13, vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa. É o próprio Deus que está falando nisso. E vocês ouçam ainda indagar:
o que temos falado contra ti? Aí Deus vem e diz, vocês têm comentado que é inútil servir a Deus e murmuram. Que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o Eterno dos Exércitos? E ainda dizem, estamos achando que os arrogantes é que são felizes. Eles prosperam, praticam o mal e vivem desafiando Deus. Nada lhes acontece, escapam ilesas. Aí Deus vem e diz assim, não. Está se aproximando um tempo que eu mostrarei que eu faço separação do que serve e o que não serve. Isso que ainda não está evidenciado aos vossos olhos, vai haver um tempo que isso vai ficar bem claro. Mas para quem? Para os que realmente estão entendendo que eu farei diferença, que eu farei justiça e juízo sobre a terra. Deus está dizendo, eu tenho um livro, e nesse livro eu coloco o nome daqueles que ainda temem, ainda reverenciam o meu nome. E nós sabemos, né, irmão, que vai chegar um dia que os livros serão abertos. E o nosso nome, os que temem, dos que servem, vai estar lá. Vai dizer, inútil é servir a Deus, diziam lá o povo, e hoje também as pessoas dizem, eu já vi crente dizendo isso aqui, crente na minha era, no meu tempo, dizendo isso. Não, a gente luta tanto, né? Mas a gente não prospera. A gente luta tanto, mas a gente não vê as coisas acontecer. O ímpio está lá com aquela vida devassa e está prosperando. Olha a visão da pessoa que reclama. Porque o ímpio está roubando, ludibriando e ajuntando dinheiro, tesouros da terra, ela está dizendo, o ímpio prospera e eu não prospero. Porque qual é a visão dela? Os tesouros da terra. Por isso não prospera. Não está buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E eu, num tempo, eu ouvi isso de uma pessoa, num tempo em que eu não era pastor, muito antes de ser pastor, e eu disse para essa pessoa, olha, eu não sei quanto a você, mas eu tenho prosperado e muito. Só o fato de eu entender que a Bíblia é a palavra de Deus e eu nunca mais voltar para a macumba, nem para a desgraça do catolicismo, eu prosperei muito. Porque muita gente não conhece o que eu conheço. Muita gente não tem o privilégio de dobrar os joelhos e ouvir, fala meu servo, que eu te escuto. Muita gente não sabe o que é a unção de Deus. Muita gente não sabe o que é a graça de Deus. Muita gente não sabe o que é o entendimento de uma página dessa escritura. Eu tenho isso. Eu sou muito próspero. Eu nunca mais servirei ao diabo. Qual a visão de prosperidade de cada um? Vai influenciar na sua vida. Mas a pessoa queria as riquezas, porque vivia no aperto, na miséria. E vive até hoje, e tem que viver mesmo, porque nunca buscou o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E eu ainda complementava, eu dizia assim, uma coisa eu sei, isso já num terceiro estágio da conversa, eu já estava irado, irmão, já estava que nem dragão, soltando fumaça pelas ventas, porque às vezes a gente fala as verdades, e você vê a pessoa querer rebater para justificar a sua desgraça. Nesse estágio eu já estava soltando fogo pelas ventas. Eu disse assim, a mim não me interessa quem não prospera, quem é pisado, quem é humilhado, quem é despedaçado, nem quem vai para o inferno. Interessa uma coisa, que eu sei que o Deus da Bíblia é o meu Deus e Ele não é mentiroso. Se Ele disse que aquele que guarda a palavra, Ele vai colocar por cabeça e não por cauda, se Ele disse, Ele cumpre. Se isso não se cumpre na vida de alguém, o errado é esse alguém, porque o meu Deus é sempre certo. E é bom nessas horas já virar as costas e ir embora, porque senão sai no tapa.
Eu já peguei muito crente diante de mim, querendo dizer que a Escritura não se cumpre sobre a vida dele. Meu irmão, vou dizer uma coisa, a Escritura só não se cumpre sobre a vida daquele que não tem Deus. Se tu tem Deus, sobre ti se cumpre a Escritura. Se tu não tem, ela não se cumpre. Olha o que diz aqui o povo de Israel, aqui uma palavra do profeta Malaquias, foi dirigida aos judeus, mas como você já viu, os gentios também fazem parte da mesma história. Não há nada novo debaixo desse céu aí, irmão, nada novo. Só mudam os personagens, mas a história é sempre a mesma. Por mais que Deus levante pregadores, por mais que Deus mande os anjos passear, por mais que Deus dê sonhos, revelações, e por mais que Deus fale e dê unção, sempre haverá um povo à semelhança de um Israel murmurador. Sempre na mesa vai ter um Judas, sempre, irmão, sempre vai ter um Judas na mesa. Não tem jeito, isso se repete. É uma doença crônica. Pessoas vão olhar para o santo e vão chamar de profano. Isso aí é sempre. Pessoas vão olhar para vidas irrepreensíveis aos olhos de Deus, mas elas vão achar defeito. Isso aí não tem jeito. Por isso que eu sempre disse, irmão, tu quer incentivo? Onde tu está buscando incentivo? Na tua casa? Então só te resta o inferno. Incentivo, meu irmão, é quando tu fecha a tua porta e fala com teu pai que está no céu. Ali ele te fala o que é verdadeiro. Ali, se ele te disser que tu está errado, ele diz, tu está errado, mas eu te dou a força para você ficar certo. Quer? Com ele não tem engano, não tem erro. Então, meu irmão, mas aqui o povo está dizendo, é inútil servir a Deus. É o próprio Deus que está falando através do profeta. Vocês estão dizendo que é inútil me servir, mas eu vou mostrar a diferença do que me serve e o que não serve. Irmão, Jesus, quando veio a esse mundo, ele disse assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Existem várias maneiras de servir a Jesus. Só abrir esse parêntese, porque quando se fala de servir, as pessoas ficam um pouco desesperadas. O que eu faço? O que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa. Pastor, tem um chão para varrer aí? Pastor, tem um banheiro para limpar? Pastor, eu quero fazer qualquer coisa, eu quero servir. Não, irmão. Cada um de nós serve da maneira que Deus determina que vamos servir. Como que é isso? Muitas vezes a maneira que você vai servir a Deus é lá, devorando os livros, estudando, aprendendo, para que dali ele possa te usar em alguma coisa. Às vezes você ora, Deus te joga para dentro de uma faculdade, ele vai contar com isso lá na frente. Já pensou se hoje nós tivéssemos aqui alguém perito em programação de computador? Se nós tivéssemos uns 10 hackers aqui no nosso meio, uns 10 feras da informática mesmo, aí não tinha mais metade do mundo para incendiar, já estava incendiado. Então, muitas vezes a tua maneira de servir é lá do jeito que Deus quer, aprendendo. Aí você vai olhar para a sua vida e você vai dizer, mas eu não estou fazendo nada para Jesus. Você não está fazendo nada para Jesus no seu ponto de vista. Você não está fazendo nada para Jesus, porém está fazendo o que Jesus quer. Não está fazendo nada para Jesus, mas está fazendo o que Jesus quer. Não dá essa impressão? Quando você está no teu canto ali estudando, você se considera fazendo alguma coisa para Jesus? Não. Mas você está fazendo o que Jesus quer? Sim. Então guarda isso, tá bem, irmão? Nem sempre você está fazendo alguma coisa para Jesus, mas está fazendo o que Ele quer que você faça. Jesus não me chamou primeiro, vem cá, vem me servir. Não. O que Jesus dizia para mim? Come Bíblia. É como eu ouvi isso. Come Bíblia. Era o que Jesus me dizia o tempo todo. Eu ia não sei aonde, o profeta se levantava, olha, Deus vai te fazer isso, isso, isso. Come Bíblia. Amém, Jesus. Sal nela e manda para dentro, irmão.
Ia na outra igreja, o cara nunca me viu. Olha, assim te manda dizer o Senhor, come Bíblia. Ah, é para comer Bíblia? Deixa comigo, come Bíblia. Aí vinha um bater na porta. Pirani, vamos jogar uma bolinha ali? Não posso não. Vai fazer o que hoje, cara? Sábado? O que tu vai fazer hoje? Não, eu tenho um negócio para resolver aí. O negócio era comer Bíblia. Ele já tinha me chamado, eu já tinha largado a Bíblia, eu fui atender a porta, fechei ansioso, fechei para voltar para a Bíblia. Amém, meu irmão? Muita gente poderia me olhar e dizer assim, esse cara não está fazendo nada para Jesus. Hoje, eu estou fazendo. A base foi a Bíblia que eu comi. Aí vinha outro, vamos jogar um vôlei? Vamos para a praia? Vamos pescar? Eu estava sempre ocupado. O cara jovem para estar ocupado fui eu, meu irmão, depois que conheci Jesus. Eu nunca tinha tempo para nada, eu nunca podia fazer nada, eu sumi do mapa. As pessoas passavam pela minha mãe e diziam assim, nunca mais vi teu filho. Ah, está lá em casa. Sumi do mapa, meu irmão. Fiz que nem Paulo, fui para o deserto da Arábia. Fui devorar os pergaminhos. Muita gente poderia dizer assim, não está fazendo nada para Jesus, mas estava fazendo o que Jesus quer. E hoje, quando todo mundo olha para mim, vê que eu sou o representante da palavra de Deus na terra. Não tem como não ver. Sou o que fala o que ninguém tem coragem de falar. Sou o que fala e não quero saber quem vai ouvir. Isso, meu irmão, vem de um conceito. Isso não é daqui para frente, não. Tem toda uma estrutura para que isso aconteça. Portanto, se você é da geração de Jesus Cristo, você tem que ter Bíblia dentro de você. A sua língua tem que ser como a pena de um destro escritor. Tem que ser, Deus pode te usar para rasgar o verbo, falar mesmo, incomodar, matar e dar a vida, plantar e arrancar. Aleluia, Deus. É assim que Deus tem te chamado, irmão. Muita gente vai dizer assim, não, é inútil. Muita gente poderia olhar para mim, um garoto com 20 e poucos anos, imagina olhar para um jovem de 24 anos de idade, cheio de vida e saúde, e eu era mesmo cheio de vida e saúde, praticava esporte que era uma maravilha, jogava 8 horas de futebol direto, sem sair de dentro da quadra, atleta a todo custo. Muita gente, que desperdício um jovem desse sepultando toda a sua vida em cima de uma Bíblia. Olhem para mim hoje, vê se foi desperdício. Os atletas da minha época, eu vejo eles passando por aí pela rua a pé, enquanto eu estou passando de carro com ar-condicionado ligado e tanque cheio. Mas eu plantei para colher. Eu não achei que era inútil servir a Deus. Eu entendi que o que Deus queria era que se conhecesse a sua palavra. Eu investi a minha vida toda nisso. E um dia, quando eu estava num curso de inglês, doido para ser professor de inglês, Deus me chamou para o seminário. Eu tranquei o curso de inglês e fui para o seminário. E um dia, no ponto do ônibus, debaixo de uma tempestade, eu disse para Deus, Deus, se esse livro for a tua palavra, eu verei a tua glória. Mas se esse livro não for a tua palavra, amanhã eu serei mais um mendigo jogado debaixo do viaduto, porque eu te garanto, meu Senhor, que a partir de hoje eu apostarei a vida nesse livro. Me diz que esse livro não é a palavra de Deus. Tentem me convencer. Chamem os repórteres do Fantástico. Chamem os melhores repórteres, os mais sábios, os mais entendidos, os que têm muitas faculdades, os melhores repórteres. Bota na minha frente. Bota os sábios dessa terra na minha frente. Bota os formados, põe os delegados, põe os promotores, põe os juízes na minha frente. Que tu vai ver o efeito dessa palavra. Eu enterrei a minha juventude, meu irmão,
para ser o que Deus queria que eu fosse hoje. Quando começamos a obra, Deus falou assim: olha, eu tenho uma obra na tua vida, mas essa obra, ela é tão grande, imagina, isso até hoje me faz tremer. Deus fala, essa obra, ela é tão grande, que se eu te contar, você não suporta. Imagina você ouvir uma coisa dessa. Quando eu olho hoje para trás e vejo tudo que nós fizemos, o triunfo das cadeias, das algemas, das prisões, quando chegamos já diante de tribunais, livros escritos, passeatas, o mundo todo soltando fumaça, e eu virando cambalhota de alegria, eu digo verdadeiramente, se o Senhor tivesse falado, eu não tinha estrutura para suportar. Quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Irmão, vale a pena servir. Mas eu quero me prender contigo exatamente a essa palavra, servir. Porque aqui está dizendo, vocês dizem que é inútil, vocês estão me hostilizando, diz o Senhor Deus. Vocês estão me constrangendo com essas loucuras de vocês, mas eu vou mostrar a diferença de quem me serve e quem não serve. E o próprio Senhor Jesus diz, não cuideis que eu vim ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir ao ponto de dar a vida. E ele disse que a nós cabe ser igual a ele. Nós estamos aqui para servir ao ponto de dar a vida. É isso que tu quer, irmão? É isso que eu quero. Eu quero servir a ponto de morrer por ele. Se algum dia alguém passar e me ver esquartejado na rua e dizer, aí ó, esse aí foi esquartejado porque serviu a Jesus. A minha glória é essa, servir, somente servir. E quem serve, meu irmão, nem sempre tem ouro e prata. Pedro serviu, puxa, mas ele diz, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Não foi o ouro e a prata que fez aquele homem ser curado e glorificar a Deus. Foi o serviço de Pedro e João. E aqui, no verso 15, por causa disso estamos achando que os arrogantes é que são felizes. Ora, imagina, pessoas que conhecem o Deus vivo, o povo, a nação de Israel, nem à toa que esse povo é o povo que mais sofreu em toda a história da humanidade, e ainda sofrerá mais. Não acabou o sofrimento deles. Na Terceira Guerra Mundial, que vai se levantar agora nesse século 21, eles serão massacrados de novo, como diz Zacarias capítulo 14, serão massacrados. Por muito pouco vão escapar. Um remanescente, por pouco não seriam exterminados completamente da história da humanidade. Ele diz, os arrogantes é que são felizes, eles prosperam praticando o mal. Deus está dizendo, não, isso não é verdade. Vocês vão ver como eu vou mostrar, vai chegar uma hora que eu vou mostrar para vocês a diferença do que me serviu e o que não me serviu. Agora, irmão, Deus diz que tem um livro, interessante esse livro, que diz assim, aqueles que ainda sustentam a fé e conversam um com o outro a respeito do serviço do Senhor, os que ainda sustentam isso, esses são para mim um particular tesouro. Eu estou escrevendo o nome deles em um livro, e um dia eu vou abrir esse livro, vou mostrar que eles são o meu particular tesouro, que eu os preservei, que eu os guardei, que eu procurei cercá-lo de todas as maneiras. Ou seja, os que estão lá murmurando, estão caindo todo dia na enfermidade, nas fatalidades, mas tem aqueles que no seu íntimo estão trocando ideia. Não, o Senhor é bom. Vale a pena servir a Deus. Outros estão dizendo, não vale a pena. Não, vale a pena sim. Não, mas eu não vejo Deus. Poxa, mas eu vejo todos os dias.
E Deus está dizendo, eu estou me agradando desses que estão falando aí essa verdade, estão dando testemunho a meu respeito. Há um memorial perante mim, diz o Senhor, daquilo que os lábios de cada um está proferindo. Eu vou mostrar a diferença de quem me serve e quem não serve. Como Abraão perguntou e como foi o diálogo, porventura não faria justiça ao grande juiz de toda a terra? Deus está repetindo, eu vou fazer justiça. Lá em Jeremias capítulo 9, verso 23, diz, não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu faço justiça e juízo sobre a terra. Nós sabemos que esse Deus é tremendo, irmão, é verdadeiro. Agora, o próprio Senhor Jesus, eu não vim ao mundo para servir. Tem uma mãe chega com 2 filhos perante Jesus. E diz, Senhor, permite que os meus filhos, um se assente à tua direita e outro à esquerda. Aí Jesus fala assim, mas vocês podem beber o cálice que eu bebo? Eles disseram, podemos. Jesus falou assim, e vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Eles falaram, podemos. O Senhor Jesus virou para eles e disse assim, verdadeiramente bebereis do meu cálice e sereis batizados com o meu batismo, mas mesmo assim, o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, mas é para aqueles a quem o Pai reservou. E os outros discípulos ficaram enfurecidos. Que isso? Fazer um pedido desse para Jesus? Ou seja, a intenção deles era ocupar esse lugar. Se eles não tivessem intenção de ocupar esse lugar, eles não estavam nem aí para o pedido. Eles tinham intenção. Eles estavam condenando aqueles pelo mesmo motivo que eles próprios poderiam ser condenados. E se iraram. Jesus chega e diz assim, vem cá, o que está acontecendo aí? O assunto é quem vai ser o maior, quem vai ser o menor, quem vai se assentar à minha direita, quem vai se assentar à minha esquerda. Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês querem ser o maior? Sabe como que vocês vão detectar o maior no meio de vocês? Aquele que mais estiver servindo a todos. Esse é o maior. Essa é a tradução desse conjunto de palavras que tem aí. Aquele que quer ser o maior, que seja o que mais serve. Não é castigo, não. Ah, tu quer ser o maior? Então tu vai ser o que mais serve. Não, não é isso, não. É aquele que quer ser o maior, então seja o que mais serve. A palavra ministério significa serviço. Jesus me dá um ministério, Jesus me dá serviço, mas muita gente não vê isso. Jesus me dá um ministério, ou seja, me dá um destaque, todo mundo veja que eu tenho um ministério e todo mundo vai me servir. Mas Jesus diz, eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim ao mundo para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Você quer servir? Você quer um ministério? Ministério não é para te destacar. Ministério é para destacar os outros. Porque quem aparece mais? Quem serve ou quem é servido? Quem tem destaque? Quem serve ou quem é servido? Você já viu um rei na cozinha? Você já viu um rei de bandeja na mão? O rei está lá destacado, sentado no trono, né? É ele que aparece. E os servos? Mas quando alguém pega o quitute lá, que veio da cozinha, e prova, diz assim, caramba, que delícia! Mas não foi o rei que fez. De quem é o ministério? Dos serviçais da cozinha. Quem está sendo servido? O rei. Quem tem o ministério para servir? Quem é o grande? Quando se fala de culinária, quem é o grande? É o rei ou é o pessoal da cozinha? Quando disseram, essa comida está maravilhosa, quem é o nome que vai por top? É o do rei? Foi o rei que fez ou foi os seus serviçais?
Ah, pastor, mas ninguém vai recompensar o cara lá da cozinha. Ah, mas Deus vai. Deus vai. Na vida de todo aquele que cumpre muito bem a sua missão, Deus vai. Irmão, servir é a grande glória. Hebreus vai dizer que os anjos são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida. Eles são ministradores. A palavra que vem de ministério, vem de ministro, vem de servir. E você vê a discrepância que existe no mundo, porque quem é no mundo chamado de ministro, quem diz que está ocupando o ministério tal que deveria servir, eles não estão servindo, eles estão sendo servidos. Aliás, não estão nem sendo servidos, eles estão roubando, eles são tudo ladrões. Então, os anjos são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Nessa hora, sabe por que nós estamos aqui? Porque os anjos estão desempenhando o papel deles. Senão o diabo entrava aqui, fazia festa, transformava isso aqui num pandemônio, matava, botava enfermidade. Agora eu quero dizer, manda ele entrar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele está trabalhando, ele para livrar, ele desembanha a espada, ele usa o escudo, ele vai, ele mata, ele fere. É serviço. A glória é serviço. Esse lugar está lotado de anjos. Quando você vai para casa, o anjo vai na frente do capô do teu carro, de espada desembanhada, abrindo o teu caminho, meu irmão. É o serviço, a glória do serviço. E todo serviço tem o seu galardão. Tem anjos, arcanjos, querubins, serafins que Deus envia a respeito da sua igreja, dos seus ministros, dos seus servos, do seu povo. E não tem esse negócio, o pastor é um homem em destaque, então tem um anjo maior guardando ele. Aquele irmãozinho ali não faz quase nada, tem um anjo menor guardando ele. Não, todos nós somos 100% guardados. Todos nós somos intocáveis. Aquele que é de Deus, o maligno, não lhe toca. Não importa se o anjo que está do teu lado é grande ou é pequeno, se é anão, não importa. Não importa, meu irmão. Claro que Deus está vendo, na sua onisciência, está vendo. O diabo vai querer investir na vida daquele lá, pesado. Então ele diz, você anjo aí que pesa muito também, vai lá, guarda lá. Lá, vem uma investida do diabo ali, pequena. Então vai você lá, meu pilotão menor, pode cuidar daquilo lá. Mas todos nós somos 100% guardados. Não pelo que nós somos, não. É pelo que o diabo quer investir. É por isso que nós somos guardados. Os anjos são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. E como é glorioso. Como é glorioso você ver um anjo curando uma pessoa, um anjo passando com a bandeja, um anjo vem e troca as vestes de um e troca as vestes de outro. O anjo é ministrador a respeito até de coisas completamente sobrenaturais. Um anjo vem e puxa assim, do nada, não tem nada, ele puxa e abre-se cortina na frente. Ele puxa do nada, ele foi enviado para aquela obra, para aquela situação. E um dia o impacto foi tanto que João lá em Apocalipse está contemplando coisas tremendas. Um anjo está mostrando, um anjo está trabalhando por João, está trabalhando por mim. Aquele anjo que trabalhou por João lá em Apocalipse também estava trabalhando por mim e por você. Era para que João pudesse trazer o livro de Apocalipse e hoje nós sermos edificados, sermos completos no entendimento, no conhecimento. Então aquele anjo que estava lá trabalhando com João, João fica tão impactado e diz, meu Senhor, e se ajoelha para adorar o anjo. Ele diz assim, não cara, levanta daí. Eu sou apenas conservo teu e dos teus irmãos. Eu sirvo a Deus igualmente vocês o fazem. Servir é a glória de quem certamente herdará a vida eterna, irmão. Eu já vi muita gente pensando em ministérios e igreja para ser servido. Eu já conheci alguns desgraçados e malditos na vida,
que o camarada disse assim para mim, não, eu estou fazendo seminário porque aí fora emprego está difícil. Pô, um bom negócio hoje é a igreja. Ser pastor, você ali tem um salário certo, a igreja paga a tua casa, o teu aluguel, a igreja te dá um carro, você faz um seminário aí, estuda 3, 4 anos e você vai, se transforma num pastor, dá sorte de ser chamado por uma igreja rica para pastorear lá. Poxa, ser pastor é um ótimo negócio. Sabe, irmão, que Jesus não deixa a gente pegar em arma. Um cabra desse merece um tiro na cara. O desgraçado está fazendo seminário para virar pastor porque diz que o emprego lá fora está difícil. Ele quer servir? Ele quer ser servido. E ainda diz, não, aí você vai ali, vai na igreja, era batista, né, irmão? Seminário batista. Você vai, prega lá aos domingos, uma vez por semana, pronto, recebe aquele dinheiro no final do mês, pronto, acabou-se. Aonde com um cara desse ia organizar passeatas? Aonde com um cara desse ia fazer vídeos? Aonde com um cara desse ia dar entrevistas, rasgar o verbo? Aonde com um cara desse ia conquistar a glória desse símbolo que nós temos aqui? Aonde queria conquistar? O que ele vai conquistar se já não tiver morrido e conquistado é o inferno, isso que ele vai conquistar. Então o anjo diz para João, eu sou igualmente servo, mas eles assistem lá na glória, como servos, eles desfrutam da glória de Deus, como servos, eles contemplam a face do Senhor Jesus, como servos, eles ouvem o Senhor falando com eles, eles contemplam a formosura do Senhor, eles recebem a graça do Senhor, o favor do Senhor, como servos, não é como senhores, é como servos. Quer Deus, irmão, na tua vida? Só se você for servo. Porque Jesus é Senhor e todos os que o servem são servos. Aí aqui então, irmão, não vamos nos alongar. Mas quando Jesus diz, eu citei a passagem que é lá de Mateus capítulo 20, e no verso 28 Jesus diz assim, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. E se um servo cabe ser igual ao seu Senhor, para nós, irmãos, só resta um caminho, é o do serviço. Se no teu serviço o teu Deus te destacar, tudo bem, mas você apenas queira ser o servo. Muitos generais se destacaram, comandaram exércitos, mas como servos. Naamã era um general conhecido, respeitadíssimo, mas ele era apenas servo. Ele era tão destacado, mas acima dele tinha o rei da Síria. Ele era apenas servo. Irmão, acredite, a posição de servo perante o Deus vivo, ela é muito grande. Como servo, você é superior a governadores. Como servo, você é superior a prefeitos. Como servo, você está acima dos ministros, dos juízes, dos deputados. Como servo, você está acima dos presidentes, de todo um congresso. Como servo, você está acima do Estado-Maior das Forças Armadas. Como servo, você está acima de almirante, de brigadeiro. Como servo, porque você é servo de um reino muito diferente desse. E no nosso reino, como disse o Senhor, que fostes ver uma cana agitada pelo vento? Um profeta, vos digo que mais que um profeta, porque é desse aí, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que esse, mas o menor no reino é maior do que ele na terra. O menor, o que seria o menor no reino? Um humilde e simples servo, mas em comparação aos que ainda perambulam pela terra,
o menor no reino é maior do que o maior homem sobre a terra, que era João Batista. Os nascidos de mulher, não tem ninguém maior que esse, mas os meus servos no meu reino estão acima dele. Você pensa que tu vai conseguir um título de servo mole, é? Jesus, eu quero apenas ser um humilde servo. Jesus está dizendo, tá, então cadê o couro? Solta o couro na estrada. Cadê o teu sangue jorrando? Para ser um humilde servo de Jesus, meu irmão, acredite, a posição é muito alta. Para que sejamos humildes servos, o preço foi muito alto, foi preço de sangue. Não é moleza ser um humilde servo. Então, meu irmão, você acredita que vale a pena servir a Deus? Você acredita que isso faz diferença na sua vida? Você se preocupa com isso? Você se empenha em saber, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Isso te preocupa? Isso te chama a atenção? Isso te atrai? E quando você olha para esse mundo, a Bíblia diz, não olheis para a riqueza dos ímpios, mas de vez em quando a gente dá uma olhadinha, né, de cantinho de olho, né? Quando você olha para esse mundão aí, você olha para uns tais de Ike Batista, com coleção de carros importados, dono de 1/3 do território de Roraima, dono de mineradoras. Quando você olha para ele, você diz o quê? Não esquece que ele está em prisão domiciliar, né? Mas quando você olha para ele, você diz assim, caramba, quanta coisa o cara tem. Mas você, como servo, é capaz de enxergar quanta coisa você tem? E o que está te aguardando lá em cima? Você olha para esse mundo e para a riqueza que alguns sustentam. Isso abala a tua fé como abalou a fé dos israelitas? Inútil é servir a Deus, porque lá os ímpios estão prosperando, blasfemam do nome do Senhor, estão ficando intocáveis. Deus está dizendo, isso não é verdade. Vocês é que não têm olhos para enxergar a realidade. Vocês que são cegos, que não sabem discernir entre o certo e o errado, entre a mão esquerda e a direita. Vocês não têm o Espírito, porque quem tem o Espírito tem a visão do futuro. E quem tem a visão do futuro está vendo presidentes no inferno e servos no reino de Deus. Está olhando para a riqueza do ímpio? Está olhando para a prosperidade do ímpio? Meu irmão, com Jesus você pode andar nu no meio da rua, que você ainda é o maior. Com Jesus, tu pode ter a mesa vazia, a geladeira e a despensa. Com Jesus, tu pode passar 3, 4, 5 dias de fome e você ainda é o maior. Essa é a minha visão. Isso é o que eu creio, que eu aposto a vida, é o que eu prego. Então, irmão, os anjos, quando alguém se prostra para adorá-los, dá a impressão que eles levam até um susto. Quando alguém se prostra para adorá-los. Não faças tal. Eu sou conservo teu e de teus irmãos. Não faça isso, adora a Deus. Parece que os anjos se desesperam. Que isso? Está querendo me tirar da posição de servo? Não faça isso não. Eu sou apenas servo. Ser servo é glorioso, não é? Ser servo é glorioso. Hoje vai ter cura só para os servos. Hoje tem capa. Hoje tem capa só para os servos. Tem bandeja que vai servir só os servos. Porque o Senhor é quem envia o seu Espírito a respeito dos seus servos. Entendimentos se abrem só dos servos.
Temores vão cair por terra hoje, só dos servos. Você sabe o que é um temor cair por terra? Muita gente não entende esse milagre. O temor é algumas coisas que às vezes estão dentro da pessoa e a pessoa não consegue vencer. É como ela olhar e ver em frente dela uma parede. Quando Deus faz o milagre para remover o temor, é como se ela olhasse e a parede não existe mais. Coragem. Unção de coragem para decisão. Só para servos. Tem gente que tem que tomar decisão, mas é servo. Então hoje vai ter essa coragem. Amém, meu irmão? O Senhor passeia no meio de candeeiros de ouro. E candeeiro de ouro é formado somente com servos. Os que buscam servir, esses se transformam em candeeiro de ouro. Sabe o que faz um candeeiro de ouro? Serve com a sua luz, serve com a sua beleza, só serve. O candeeiro de ouro não tem nem vida comparado à função que ele tem. É um objeto. Mas é no meio desses que aos olhos de muitos naturalmente são vistos como os objetos, é que Jesus passeia entre eles. Então, meu irmão, busque entender o quanto vale a pena servir. E ainda que tu não estejas vendo nada, fica ciente de que um dia um livro será aberto. E quando esse livro for aberto, você verá toda a diferença do que serve e do que não serve. E até aqui nos tem ajudado, Senhor. Rapaz, guerreiros, mestre, assim que o senhor começou a oração, eu vi um anjo, ele tinha uma toalha dourada e ele colocou no pescoço do senhor, como se estivesse extraindo algo da garganta do senhor. Amém. Durante a oração do irmão André, eu vi um local com aqueles matos amarelos, e vi sair da terra 4 homens. E esses 4 homens, eles começaram a correr, e eles chegaram no lugar onde tinha um abismo, e na sua frente tinha umas cataratas, mas essas cataratas eram de fogo, e eles saltaram naquele fogo. E quando eles saíram de lá, eles saíram como brasas de fogo, como tochas. E eles começaram a caminhar. E quando eles chegaram numa estrada, passou um carro branco muito grande, numa velocidade muito alta. E esses 4 homens seguiram aquele carro. E aí a visão cessou. Irmã Vitória, eu via alguém se aproximar de você e ele apertava a sua mão, essa pessoa. E quando ele apertava a sua mão, os seus braços começaram a escurecer. Então você se assustou com aquela situação e largou a mão daquela pessoa. Amém. Eu vi aqui hoje, mestre, a igreja vestida como se fosse de gala. Eu vi as mulheres vestidas de vestidos brancos e os homens com um blazer branco, e tinha muitos anjos aqui na frente. De repente, entrou um homem de branco neste lugar, mestre. E os anjos, eles se curvaram diante daquele homem. E ele veio em direção ao Senhor, ele colocou algo no peito do Senhor do lado esquerdo.
Ele colocou uma coroa de ouro na cabeça. E ali a visão cessou. Amém. Hoje mesmo, se não me falha a memória, eu comentei em casa que estava, acho que foi ontem, né? Estava uma névoa, eu estava com algo terrível na garganta, e algo, na verdade, eu venho sentindo há bastante tempo. Às vezes eu falo, fico até rouco durante o dia, e eu creio que essa operação tem a ver com isso, né? Da toalha na garganta. Então, irmão, creia, viva. Eu não cheguei a fazer nenhuma oração, dizer, Deus, toca a minha garganta. Não. Deus sabe o que precisamos. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Amém? E ainda antes do culto, eu estava com uma certa dificuldade de falar. Ainda antes do culto. Estava conversando com alguns irmãos ali na porta, e às vezes tinha que me esforçar muito, porque a voz estava falhando mesmo. Mas nós somos apenas servos. Mas o nosso Deus é Senhor absoluto. Amém, irmãos? Não queremos ser Senhor de nada, queremos só ser servos. Só isso. É melhor ser servo. Porque tendo servo, teremos a esse Senhor maravilhoso. Vamos ouvir, irmão Romulo. Assim que começou o culto, nos primeiros toques do violão, eu vi um anjo descer muito rápido. E ele botou uma espada nas costas do Senhor, uma espada muito grande mesmo, mestre, muito grande essa espada. Amém. Enquanto estávamos louvando aquele louvor do Sérgio Lopes, eu tive uma visão. Eu vi de dentro dos olhos do Senhor saírem 2 lápis, e esses 2 lápis escreviam algo. E, de repente, esses 2 lápis desapareciam e voltava um lápis preto e escrevia dentro da retina dos olhos do Senhor. Então, essa visão continuou, só que desceu do céu uma pena, e essa pena escrevia sem auxílios de mão também algo. Tudo isso acontecia na frente do Senhor, enquanto o Senhor estava louvando. Amém. Quando estávamos louvando, aquele louvor, Ouve Senhor, eu tive uma visão. Eu vi surgir da terra um grande gigante. Ele estava deitado, de bruços, com o rosto virado para a terra. E esse gigante se levantou quando cantávamos esse louvor. E ele foi se erguendo, e ele recebeu dos céus 2 asas brancas. E também os céus deram a ele uma grande espada na sua mão direita. E eu vi se formar na sua frente um cordel de 3 dobras. Ele veio se formando, foi se juntando assim essas 3 pontas, até se formar um chicote, e esse chicote ficou na mão esquerda desse grande gigante. E assim diz o Senhor: marchem adiante, pois eu sou o vosso escudo, eu sou a vossa fortaleza, e o galardão de cada um que me ouvir será grandioso. Quando eu olhava para o Senhor, Elias, eu vi o Senhor vestido como um rei, com a manta de um rei e com a coroa.
Eu vi exatamente assim, naturalmente, o Senhor vestido como um rei. Amém. Paz. Elias, no começo dos louvores, Deus me deu uma visão onde eu fui levada para a parte de cima, assim, das cidades. Eu contemplava várias cidades, assim, de cima. E quando eu olhei para o meu lado esquerdo, eu vi um vulcão que ele tinha acabado de entrar em erupção. E pegou muita gente de surpresa. Esse vulcão era enorme, enorme. E ele jogava larvas em muitos cantos distantes, ia para vários lugares, era arremessado lavas em várias cidades e ali causando total destruição. Em seguida, eu fui levada para cima de muitas águas e eu notava que estava assim como se tivesse à noite. E eu não via o começo nem o fim da água. Para todo lado que eu olhava, eu só via água. E eu vi quando desceu um anjo. E naquele momento que aquele anjo baixou, antes dele tocar naquelas águas, ele soprou. E onde ele soprou, aquelas águas saíram, tornando-se ondas enormes, gigantescas mesmo. Algo assim assustador. E eu fui levada junto com aquelas ondas para ver até onde elas iam. E quando eu observei, elas invadiam várias cidades, causando muita destruição, muita gente morrendo, uns gritos de pavor e de desespero. Em seguida, eu fui levada para uma outra parte. Quando eu cheguei nessa outra parte, já estava assim claro, como se o dia já tivesse amanhecido. E eu vi muitos tornados, muitos redemoinhos de vento. E ali destruíam tudo. Tudo que viam pela frente era destruído. Foi o que eu vi. Paz. Aleluia. Irmãos, eu comecei a escrever uma peça de tribunal. Na verdade, não é uma peça nova, é um fato real que aconteceu na nossa sociedade, e eu vou transformar isso, vou trazer de volta ao tribunal, só que um tribunal da geração Jesus Cristo, onde nós mostraremos um ponto de vista diferente, sentenças diferentes, argumentos diferentes. Mas quando o Senhor me deu isso, tem um clube que eu participo terça e quinta-feira, clube de natação. Eu estava lá dentro desse clube já arrumando a bolsa para vir embora. É algo muito rápido, a gente vai lá, é 45 minutos e volta. E quando eu estava arrumando a bolsa, aquilo entrou, eu falei, caramba, vou criar um tribunal. E eu saí vibrando de dentro do clube, descendo a escada, agitado com aquilo dentro de mim, e vim para casa. Até comentei já com alguns irmãos, mas eu tenho dito, é algo muito difícil, muito difícil. O que entrou na minha cabeça é algo difícil, algo complicado, e eu, não sabia se ia dar conta daquele negócio, aquela tarefa muito grande, muito complexa. Não é só o escrito. Nós vamos trabalhar, os personagens somos nós. E o espaço, as câmeras, os cortes, é um trabalho muito difícil. Mas é um trabalho que é pior do que a bomba de Hiroshima. Para quem vê, é algo terrível, algo muito forte mesmo, muito forte. E eu vi a grandeza desse trabalho. Então, eu ontem sabia que tinha direção, eu fui, o que eu fiz? Como eu sempre faço. Peguei o papel, coloquei na minha frente o caderno e passei de mão na caneta e fico esperando. E comecei a escrever, e comecei a escrever algumas coisas, e de repente, meu Deus, isso é muito difícil, eu comecei a orar, Deus, só com a tua graça, eu não tenho condição para isso, tal. E fui escrevendo algumas coisas, tal, e eu vi o quanto é difícil o trabalho. Eu creio que essa visão do irmão Rômulo hoje,
os lápis que saem dos meus olhos e ele escreve. Pode ser difícil para nós, mas não é para o nosso Deus, amém, irmão? Agora, é um trabalho difícil. Irmão, sozinho eu não faço. Preciso de vocês. Preciso de vocês. Vou precisar de personagem, vou montar um tribunal. Vai ter promotor, advogado, acusados, né, o réu, enfim, vai ter júri popular. Mas uma coisa eu sei, que é projeto de Deus, mas é terrível. É terrível! É coisa que Deus não chama qualquer um para fazer. É como ele tem dito, eu só tenho vocês. É uma espada muito grande mesmo, como essa que o irmão Rômulo viu sendo posta nas minhas costas hoje. É essa espada. Quando ele falou, eu vi, pastor, a espada muito grande, a minha mente já foi logo no caderno e nas escritas. Nós vamos fazer. Se Deus está conosco, nós vamos fazer. Mas acredite, se tem um mundo incomodado conosco, quando esse trabalho vir à luz, vai ter gente doido para nos matar. Mas, como eu sempre digo, né, irmão? Se fosse fácil, já teriam feito. Amém? Mais alguma coisa? Amém, irmão? Também vi, mestre, no começo das orações, 7 cordas de ouro esticada na frente do púlpito, e essas cordas tinham um intervalo muito curto entre uma e outra, e eu via quando o Senhor chamava a igreja para passar no meio daquelas cordas, e teve poucos que disseram, não tem como, e eu vi que uns nem esperaram, saltaram para passar naquela corda, diante daquela corda. E quando os irmãos passavam, o seu corpo afinava. E quando ele chegava do outro lado, o seu corpo voltava ao normal. E aqueles que não passavam ficavam admirados com aquilo. Quando o Senhor estava falando do Deus tirar temores, né, tem uma unção de coragem, eu vi alguns anjos aqui na frente, e eles se posicionaram na frente do irmão Pedro, da irmã Dalva, em frente da irmã Isabel, que está ali, que fica ali atrás de mim, em frente do irmão Neto também. Esses anjos ficaram parados na frente desses irmãos e olhavam nos olhos de cada um. Amém. E durante a palavra, mestre, eu vi uma grande asa branca atrás, aqui do lado de fora da igreja, muito grande, como eu nunca tinha visto. Eu não via antes, eu só via a asa, muito grande, ela cobria toda essa parte de trás da igreja, durante a palavra. Amém. Glória a Deus. Essa visão das cordas é interessantíssima. Ou seja, você olha e diz, não dá, não tem como. Mas os que foram pela fé receberam o milagre e passaram. Amém, irmão? É pela fé, irmão. Não é você olhar para a sua condição, pela sua capacidade. É você olhar para o teu Deus. Que nem eu. Sabe, Senhor, é para fazer isso, montar a peça. Senhor, isso é muito difícil, eu não tenho condição. Mas eu peguei o caderno, botei diante de mim, peguei a caneta e fiquei segurando. Daqui a pouco eu comecei a escrever. Irmão, não olhe para si mesmo, olhe para o seu Deus. Amém? Bendito Deus, eterno Pai, graças te damos. Quão grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E o que te pedimos, Senhor, senão forças para levarmos o teu projeto até o fim. Não seremos, Senhor, não queremos ser enquadrados, chamados de os prevaricadores. Não, Senhor. Nós temos uma missão e à custa do nosso próprio sangue, Deus, haveremos de levá-las até o fim, se o Senhor nos sustentar. Dá-nos graça, meu Senhor, pois sem ti nada podemos fazer e nós cuidamos que somos os teus únicos.
Guerreiros! Amém, irmão. Vamos em nome de Jesus.